Eles as chamavam de avanços, mas pilotos as chamavam de outra coisa, assassinas. Algumas foram banidas, outras desapareceram no ar. Mas todas essas motos tinham um problema: rápidas demais, defeituosas ou perigosas demais para sobreviver. Aqui estão 15 motocicletas perigosas que você nunca ouviu falar. O número 1 desta lista é a Honda CR500R. A Honda CR500R de 84 é conhecida como uma das motos de motocross mais agressivas. Tinha um motor mono 491,4cc que entregava potência explosiva, apelidada de Pink King com 59 cb. A aceleração era brusca. O torque vinha de uma vez só, frequentemente levantando a roda dianteira ou fazendo a traseira deslizar com muito pouco aviso. Isso tornava a moto difícil de controlar, mesmo para pilotos experientes. O que era o modelo de 1984 perigoso era o motor explosivo e suspensão ultrapassada. O quadro não acompanhava o motor. Os pilotos reclamavam de guidão tremendo, aterrissagens instáveis e moto revidando. O problema era como a CR500R entregava potência sem margem para erro. A Honda respondeu rapidamente, redesenhando a CR500R em 1985. Foi a primeira CR500R refrigerada a água. Nos anos seguintes, até 2001, eles atualizaram chassi e suspensão para torná-lo mais fácil de pilotar. Mas a versão de 84 já havia conquistado sua reputação. A CR500R era perigosa devido à sua potência mecânica bruta. Mas nem toda ameaça vem da força. Algumas bicicletas se tornam perigosas porque seu design inteligente prejudicou o ciclista. 2. Suzuki RS5. Rotativa. A Suzuki RS5 era uma motocicleta de rua incomum com motor rotativo Wankel de 497cc. A ideia era ser suave e futurista, mas era pesada, desajeitada e difícil de pilotar. Seu layout de motor incomum introduziu problemas que a maioria dos motociclistas não estava preparada: superaquecimento, alto consumo de combustível e resposta imprevisível do acelerador. O maior problema da moto era peso e equilíbrio. Com o motor rotativo montado na dianteira e um quadro de aço volumoso, a RS5 acabou pesando 230 kg a seco e 260 kg com todos os fluidos, o que era incomumente pesado para uma moto de porte médio daquela época. A dirigibilidade sofreu por causa disso. Os pilotos frequentemente achavam a dianteira lenta e o passeio geral rígido e desconfortável. No trânsito ou em baixas velocidades, a moto desajeitada. Em altas velocidades, desconectada. Sua complexidade exigia manutenção especializada, e a maioria dos mecânicos não conhecia o motor rotativo Wankel. O sistema de escape também precisava ser especialmente projetado para controlar o calor e as emissões, o que acrescentava ainda mais peso. Quando a Suzuki tentou aprimorar a moto nas produções seguintes, já estava claro que o interesse do público havia diminuído. As vendas foram fracas e a R5 foi descontinuada após apenas 2 anos. Em 1976, o R5 foi projetado para ser futurista, mas acabou sendo frustrante. Agora, imagine o completo oposto: motocicletas tão estranhas e tão perigosas. Parece quase irreal. 3. A Megola foi uma motocicleta alemã produzida no início da década de 1920 e continua sendo uma das mais incomuns já construídas. Sua característica mais marcante era o motor radial de 5 cilindros com válvulas laterais, montado dentro da roda dianteira, com uma cilindrada de 640 cm3. O motor girava junto com a própria roda, alcançando até 3.600 rotações por minuto, ou aproximadamente 97 km por hora. Esse arranjo eliminava embreagem ou câmbio. O motor estava sempre ligado, e o piloto precisava empurrar, dar partida ou manter a moto em movimento para evitar que morresse. Apesar de inovador, o design tinha limitações sérias. Sem embreagem ou transmissão, não havia como deixar a moto em ponto morto ou em marcha lenta. Reduzir demais a velocidade podia fazer com que o motor desligasse completamente.
Em termos de dirigibilidade, a massa pesada girando dentro da roda dianteira tornava a direção imprevisível. O efeito giroscópico do motor em rotação criava uma resistência estranha nas curvas, e a moto tinha fama de ser difícil de controlar tanto em baixas quanto em altas velocidades. A Megola produzia 14 cavalos de potência e podia atingir velocidades de 137 km por hora, rápido para a época. Uma versão de competição ultrapassou 85 km por hora, mas pilotos profissionais acharam-na difícil de controlar. 2.000 unidades foram construídas e poucas sobrevivem. O Megola era uma curiosidade mecânica que errava em todos os limites. Mas, embora ainda se assemelhasse a uma motocicleta, a próxima máquina mal se qualificava como tal e era muito mais perigosa do que aparentava. 4. Motor Ota Monohill. A motor Ota, também conhecida como monoroda, foi um conceito de motocicleta de uma roda que surgiu no início do século XX. Diferentemente das motocicletas tradicionais, o piloto sentava-se dentro de uma roda giratória gigante com um pequeno motor que acionava a borda externa. A direção era feita através da transferência do peso corporal, e a frenagem dependia inteiramente do atrito entre os roletes internos e a superfície interna da roda. Embora pudesse parecer futurista para a época, a monoroda era extremamente perigosa. Um dos maiores problemas era um fenômeno apelidado de garbling. Ao frear com muita força ou acelerar rápido demais, a estrutura interna podia girar dentro da roda, lançando o piloto para frente ou para trás de forma descontrolada. Em velocidades mais altas, pequenos movimentos de direção podiam causar oscilações ou desequilíbrio. Também não havia como inclinar corretamente nas curvas, tornando a navegação em curvas imprevisível e insegura. As primeiras versões do Motorodo atingiam velocidades cerca de 150 km/h, mas alguns modelos experimentais alcançaram velocidades ainda maiores. Ferimentos eram comuns e o projeto foi abandonado por instabilidade, pouco controle e um risco alto de ejeção. O motor rotor era perigoso pelo que deixava de fora o controle. Nos anos 90, um fabricante seguiu o caminho contrário. Eles colocaram tudo em uma motocicleta, incluindo um motor de carro de tamanho normal, e de alguma forma ainda esperavam que as pessoas a pilotassem. 5. A Boss Haas V8 não é apenas uma motocicleta pesada, é um motor Chevrolet V8 de 4 tempos em tamanho real, montado entre duas rodas. Com motores de 575 cm3, alguns modelos produzem mais de 345 cavalos de potência e um peso seco de 1.100 libras. Para comparar, isso é cerca de 2 vezes o peso de uma moto esportiva e quase o triplo do torque. O que torna a Boss Haas perigosa não é só o motor, mas o descompasso entre potência e controle. A moto pode acelerar como um dragster, mas frear e fazer curvas parece como dirigir um tanque. Mesmo com discos duplos na dianteira e um grande rotor traseiro, parar toda essa massa em velocidade exige espaço, tempo e experiência que a maioria dos pilotos não tem. Com uma velocidade máxima de cerca de 240 km por hora, em curvas fechadas ou no trânsito, o tamanho e o torque da moto a tornam difícil de manobrar. Ela não inclina fácil e, uma vez que ganha velocidade, fica difícil colocar na linha. Também existe a ilusão de controle. Pilotos vindos de cruisers veem a Boss Haas como uma V-Twin. O que encontram é uma máquina de velocidade em linha reta, não para pilotagem urbana ou curvas. O resultado é uma moto que parece calma em marcha lenta, mas pode arrancar de forma incontrolável quando o acelerador é aberto. Você não pilota, se segura nela. A moto do chefe Haas era excessiva, a próxima parecia feita para precisão. Mas por baixo da aparência de corrida, da pintura e das linhas arrojadas, havia uma máquina que levava a potência ao limite e não deixava muita margem para erros. 6.
A Yamaha YZF-R7, também chamada de OW02, foi uma superbike de produção limitada desenvolvida para corridas de homologação. Cerca de 500 unidades produzidas, o modelo tinha motor 4 cilindros de 749 cc para alto desempenho. Em teoria, a R7 era uma das motos de corrida mais avançadas de sua época, mas como moto de rua, tornou-se perigosamente implacável. Na configuração original, a R7 era limitada por padrões de emissão, mas uma vez desregulamentada, gerava mais de 100 cavalos de potência e mais com kits de corrida de fábrica. Problema: o chassi, suspensão e resposta acelerador ajustados para a pista. Em estradas comuns, ela parecia instável e arisca, especialmente em altas velocidades ou durante frenagens bruscas. A direção era precisa, mas nada tolerante. Cada comando exigia precisão, e até pequenos erros podiam resultar em derrapagens, oscilações ou quedas. A suspensão foi projetada para o peso e a posição do piloto em corridas. Para quem não se encaixasse nessa configuração, a moto podia parecer instável. E ao contrário das motos esportivas, a R7 não tinha controle de tração, ABS ou assistências eletrônicas piloto. Para pilotos experientes, era uma ferramenta de precisão. Para quase todo o resto, era um risco. A R7 era um bisturi de corrida disfarçado de moto de rua. Mas a próxima motocicleta não fingia ser nada sutil. Elas tinham um visual agressivo, eram pesadas e entregavam mais do que a maioria estava preparada. Ducati Passo 750. A Ducati Passo 750 foi uma tentativa de modernizar a linha da Ducati nos anos 80. Ela vinha com um motor L-Twin 748 cc refrigerado a ar, envolto em uma carenagem completa, incomum para a marca na época. Embora tivesse visual futurista, a pilotagem era diferente. A geometria da dianteira, ajuste do carburador e distribuição de peso criavam condução instável em alta velocidade, principalmente em mudanças rápidas de direção ou curvas. Um dos maiores problemas era o carburador. A Ducati usou um único carburador Weber, tornando a resposta do acelerador irregular e imprevisível. Com suspensão dianteira de pouco retorno e chassi rígido, pilotos tinham dificuldade em manter a trajetória nas curvas. A moto parecia imprecisa e desconectada do asfalto, piorando em frenagens ou mudanças bruscas de direção. Embora a Passo tivesse boas intenções, visual moderno, design integrado e apelo Sport Touring, apresentava comportamento instável e alimentação de combustível pouco confiável, tornando-a arriscada para pilotar agressivamente. Até fãs experientes da Ducati achavam difícil confiar na dianteira em curvas rápidas. Modelos como a 906 e a 907 tentaram corrigir problemas, mas a reputação já estava consolidada. Enquanto a Passo teve dificuldades, a próxima máquina mal passou do estágio de protótipo. Ela foi feita para correr, mas nunca chegou à largada porque nem pilotos de teste conseguiam controlá-la. Número 8. Protótipo Aerial Aero. Em 1959, a Aerial começou a trabalhar num protótipo de corrida leve baseado em seu modelo Aero padrão. Essa moto experimental tinha um motor 200 cc 2 tempos e um quadro semi-monocoque em aço prensado. O diâmetro do cilindro foi reduzido de 54 mm para 48 mm, mantendo o mesmo curso. A meta era competir em categorias de motos leves, com uma moto ágil e aerodinâmica. Mas o projeto nunca avançou, pois falhas de dirigibilidade foram reveladas nos primeiros testes. O protótipo usava uma versão modificada do quadro aero, que dependia da rigidez estrutural do aço estampado. Em baixas velocidades era controlável, mas em velocidades mais altas, a moto apresentava instabilidade nas curvas e respostas imprevisíveis da dianteira. Pilotos relataram que, uma vez que a moto inclinava além de certo ponto, parecia que ela iria sair de traseira ou voltar repentinamente à posição
suspensão vertical. Combinado com a vibração do motor e a falta de ajuste da suspensão, a moto não era segura para competir. Apenas alguns protótipos foram construídos e nenhum chegou a competir oficialmente. A versão de corrida da Aero desapareceu silenciosamente dos planos da Ariel e a empresa passou a focar em seus modelos de rua. Hoje, o protótipo está esquecido, mas é um exemplo inicial de design experimental. Sem controle no mundo real, leva ao perigo antes que o público o veja. A Ariel Aero foi uma ideia que morreu na fase de testes. Mas a próxima bicicleta não permaneceu escondida. Entrou direto em produção, foi comercializado como um carro de arrancada de fábrica e quase se desmontava toda vez que alguém acelerava. 9. Triumph Bonneville 750 T140V. Nos anos 70, a Triumph experimentou motos estilo drag baseadas em suas plataformas Bonneville e Tiger. Um exemplo foi a Triumph Hurricane T140V Drag Special, uma versão modificada de fábrica para velocidade em linha reta. Ela tinha um motor bicilíndrico paralelo de 744 cc, ajustado para mais torque e arrancadas rápidas. O problema era que o resto da moto, o quadro e a suspensão não suportavam o estresse. Os pilotos relataram que a moto tinha tendência a levantar a roda dianteira sob forte aceleração e, uma vez que a frente estava no ar, ficava difícil mantê-la estável. O chassi flexionava sob pressão, especialmente durante arrancadas agressivas. Freer era um desafio, instabilidade traseira e suporte dianteiro limitado, dificultando a recuperação em alta velocidade. Era incerta, parecia uma moto de rua, mas agia como um dragster inacabado, legalizado. Nunca entrou em produção em larga escala, e poucos modelos apoiados pela fábrica ou montados por concessionárias chegaram às ruas. Esta moto levou uma plataforma comprovada além dos limites, mas a próxima máquina era perigosa. Logo ao sair da caixa, uma moto de luxo que prometia elegância e velocidade, mas não entregou nenhuma das duas com segurança. Número 10. A Brog Superior SS100 era considerada uma das motocicletas mais avançadas de sua época, frequentemente chamada de Rolls-Royce das motocicletas. Construída com componentes de alto padrão e peças ajustadas à mão, incluía um motor V-Twin de 998 cc refrigerado a ar, capaz de atingir velocidades acima de 130 milhas por hora, um número absurdo nos anos 1920. Apesar das alegações de engenharia, a tecnologia da época não estava à altura do desafio. Os freios eram a tambor e o quadro rígido oferecia pouca estabilidade em alta velocidade. A suspensão era mínima. Os pneus eram finos, os equipamentos de proteção dos pilotos quase não existiam. Pilotos levavam a SS100 perto do seu limite, muitas vezes tinham dificuldade em manter a moto estável em estradas ruins, e muitos se acidentaram gravemente. Talvez o caso mais infame foi o de T.E. Lawrence da Arábia, que morreu em um acidente enquanto pilotava sua Brog Superior. O incidente foi tão notável que contribuiu para os primeiros estudos sobre lesões na cabeça em motociclistas, levando ao desenvolvimento dos padrões modernos de segurança para capacetes. Hoje, a SS100 é um clássico, mas em seu auge, era uma moto que exigia demais das estradas e do piloto. O Brog oferecia uma potência insuportável para a maioria das estradas. O próximo tópico nos leva à era moderna, onde superbikes impulsionaram a tecnologia, mas não evitaram falhas graves. 11. A Aprilia RSV 1000 Factory era uma superbike V-Twin de alto desempenho, destinada a motociclistas que desejavam uma pilotagem de competição em vias públicas. Motor V-Twin de 997,6 cc líquido, 139 cavalos, com quadro leve e suspensão Premium Uhlans.
Era competitiva com as melhores da época, mas na pilotagem tinha problemas de dirigibilidade, arriscada para quem não tinha precisão de pista. Geometria agressiva e acelerador afiado significavam que pequenos erros tinham grandes consequências em alta velocidade. Era instável na entrada de curvas e sensível à posição do corpo. A dianteira leve e instável em frenagens ou acelerações, especialmente se a suspensão não estivesse ajustada. Pilotos experientes ajustavam constantemente para manter o controle. Diferente das Superbikes, a RSV 1000R não tinha controle de tração, freios ABS ou sistemas eletrônicos de estabilidade, dependia da habilidade do piloto. Acostumado com máquinas mais tolerantes, era fácil superestimar a capacidade da moto. E como ela respondia de forma tão rápida, o tempo de reação era curto. Quando algo dava errado rápido. Enquanto a Aprilia punia os erros com reações extremamente rápidas, a próxima moto oferece um tipo de perigo completamente diferente. É silencioso, praticamente sem vibração, e capaz de ultrapassar a maioria dos veículos com rodas sem fazer nenhum ruído. Número 12. Lightning LS 288. A Lightning LS 218 é atualmente uma das motocicletas de produção mais rápidas do mundo. É totalmente elétrica, com motor de 150 kW, equivalente a mais de 200 cavalos de potência e velocidade máxima de 218 milhas por hora, daí o nome. Com torque instantâneo e sem trocas de marcha, ela arranca do zero praticamente sem atraso, atingindo 0 a 60 milhas por hora em menos de 2 segundos. Mas o perigo dela não vem de falhas mecânicas ou instabilidade, e sim da ausência do feedback típico. Como a LS 218 é elétrica, ela praticamente não produz som de motor, o que dificulta julgar a velocidade pelo ouvido. O torque vem de forma instantânea e total, sem o aumento gradual ou atraso que as motos a combustão proporcionam. Pilotos não acostumados podem acelerar demais e a moto disparar. Chassi e freios de fibra de carbono avançada, suspensão de alto desempenho e freios Brembo, mas o ruído mínimo, aceleração extrema da LS 218 e a sensação de leveza podem enganar os pilotos, fazendo-os pensar que estão mais lentos. A mais de 320 km/h, um erro de cálculo ou correção excessiva pode ser devastador. O silêncio elétrico pode enganar, mas a violência bruta é diferente. A próxima moto trouxe torque brutal em baixas rotações, quadro leve e nenhuma eletrônica para te salvar quando as coisas dessem errado. 13. KTM 640 LC4R, 1998-2007, era uma motocicleta dual sport para enduro agressivo e off-road. Possuía motor monocilíndrico de 625 cc e 4 tempos, conhecido por seu forte torque e rápida resposta do acelerador. Parecia uma moto de peso médio competente para ciclistas que desejavam quadro leve e motor potente. Mas a moto rapidamente ganhou a reputação de ser fisicamente exigente e, por vezes, até perigosa, especialmente para aqueles que a subestimavam. Motor tinha torque agressivo em baixas e médias rotações, sobrecarregando o pneu traseiro. A suspensão da moto, embora ajustável, era rígida se não perfeitamente regulada. Combinado com altura de assento alta e peso seco em torno de 130 kg, isso fazia a LC4 parecer instável em baixas velocidades ou manobras técnicas. No asfalto as coisas ficavam complicadas. A moto vibrava intensamente em velocidades de cruzeiro por motor monocilíndrico, faltava o amortecimento ou a rigidez do quadro para curvas estáveis em velocidade. Os pilotos relatavam chime na dianteira ao frear derrapagens traseiras ao acelerar em cascalho ou solto. Exigia atenção do piloto e até mesmo lapsos podiam causar uma queda. A KTM LC4 punia off-road. A máquina seguinte era arriscada. Não pelo que fez nas trilhas, mas pela velocidade com que tentou superar todos os outros no asfalto. 14.
A Kawasaki Ninja ZX-12R foi lançada como um desafio direto à Suzuki Hayabusa no auge da guerra de velocidade do início dos anos 2000. Com motor 4 cilindros 1199 cc, 175 CV e 300 kmh, 186 mph por hora, o limite acordado no âmbito do acordo de cavalheiros entre os fabricantes. Embora rápida, a ZX-12R apresentava problemas de dirigibilidade, tornando-a arriscada em altas velocidades. A moto contava com um quadro monocoque de alumínio, rígido e leve, mas o design inicial apresentava problemas de estabilidade sob aceleração extrema ou em curvas fechadas. A dianteira podia ficar leve em alta velocidade, e pilotos às vezes experimentavam trepidações ou instabilidade quando levavam a moto. Ela também era a mais pesada da categoria, pesando mais de 500 libras. Sua potência dificultava desacelerar ou corrigir erros em curvas. Ao contrário de motos esportivas modernas, ela não tinha controle de tração ou sistemas ride-by-wire. Em condições reais, a moto podia rapidamente se tornar imprevisível para quem não estivesse totalmente no controle. Embora modelos posteriores tenham refinado seus aspectos mais rústicos, a ZX-12R original era bruta, veloz e implacável, especialmente nas mãos de pilotos inexperientes, mas a última bicicleta desta lista nem sequer tentou. Era demasiado rápida para as ruas, totalmente proibida em vias públicas e ainda assim disponível para qualquer um que fosse suficientemente corajoso para a conduzir. 15. A Honda CX-500 Turbo foi a primeira motocicleta turbo-alimentada produzida em massa no mundo e foi comercializada como um salto futurista em desempenho. Ele apresentava um motor V-Twin de 498 cc refrigerado a líquido com injeção eletrônica e turbocompressor, que aumentava a potência para cerca de 82 cavalos, aproximadamente 25 a mais que seu irmão de aspiração natural. Em teoria, era uma moto esportiva de turismo compacta e potente. Na prática, ficou conhecida por sua resposta de acelerador imprevisível e muitas vezes perigosa. O problema central era o turbo lag. Em baixas rotações, a moto parecia relativamente suave, mas quando o turbo entrava em ação, geralmente por volta de 8.000 RPM, a potência vinha toda de uma vez. Os pilotos podiam estar fazendo uma curva ou tentando ultrapassar o trânsito. Quando o turbo entrava de repente, fazia o pneu traseiro perder tração ou a dianteira levantar inesperadamente. Para pilotos experientes, isso exigia antecipação constante. Para os menos preparados, isso significava saídas mal calculadas, curvas passadas do ponto e, em muitos casos, acidentes. A CX-500 Turbo também era pesada, chegando a mais de 570 libras com todos os fluidos. Embora sua suspensão fosse atualizada do modelo base, não era para a aceleração rápida que o turbo dava. A frenagem adequada, mas não excepcional, e a complexidade do sistema de turboalimentação dificultava a manutenção. Apesar de estar à frente de seu tempo, com mostradores digitais e injeção eletrônica, o comportamento da CX-500 Turbo no mundo real parecia mais protótipo que produto acabado. A Honda acabou refinando a ideia com a seguinte CX-650 Turbo, mas a reputação permaneceu. Algumas dessas motos foram esquecidas por um motivo, outras eram selvagens para durar. Mas talvez você já tenha visto uma, pilotado uma, ou sobrevivido a algo pior. Deixamos de fora a armadilha mortal sobre duas rodas que merece aqui? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.